Olhai para mim e serei salvo, gritava um rude sapateiro, já que Spurgeon era alvo de tão inefável, incomensurável amor, e aplacaria toda a dor, toda a culpa do pecado, onde se viu perdoado, e o príncipe dos pregadores sentiu-se tão amado. E o amor e o perdão incendiou seu coração, impactou as multidões, pois derramava sua alma, convertendo outros corações. E até hoje ele ainda é um arauto para as nações. Lutou contra a escravidão, viu em cada negro um irmão, em cada irmão um coração, tão sedento pela graça, alcançar de Deus o perdão. Trouxe o pão a quem tem fome, lançou luz na escuridão. Ele abriu o entendimento, pois fez de Deus o centro de seu amor em seu sermão. Em cada texto que ele lia, reverberava a Cristo Jesus e de forma expositiva derramava toda a luz, condenava o pecado e a total depravação, mas levava ao arrependimento toda graça e perdão. Tanto amou a Jesus Cristo que o tornou sua extensão, promulgando o Evangelho e o reino de Deus em expansão, o que nos faz tão puritanos, mesmo depois de tantos anos. Foi um exemplo a se seguir, sua forma de servir neste mundo conturbado. Ainda hoje seus sermões a tantos têm transformados em discípulos proeminentes que são verdadeiros crentes, uma fé tão cristocêntrica, tornando a alma tão concêntrica, tão análogo ao silogismo, pois Jesus é o verbo vivo, o antágono do humanismo ou deturpado ativismo. O sermão expositivo nos faz crentes proativos. Se Jesus é o verbo vivo, somos o verbo de Jesus, um reflexo de sua luz. Essa é mais uma das minhas poesias que se mesclam aos meus romances, como essa que está neste livro chamado As Estrelas Brilham, mas Não Falam. O engraçado é que o desejo no meu coração aqui não de falar sobre a biografia de Spurgeon, tendo o fato de ser tão pedante a respeito dele, de saber muito menos do que deveria, mas sei o suficiente para glorificar a Deus por um testemunho tão maravilhoso. Homens como Spurgeon, David Brainerd e tantos outros. Mas mesmo não querendo aprofundar-me, como diz o poema, tem um texto maravilhoso que mudou a sua trajetória. Encontra-se no livro de Isaías, capítulo 45, 22, onde um rude preletor, numa igreja, numa nevasca tremenda, cujo pastor titular não estava e havia apenas praticamente um leigo, um incauto, mas amante, e dizia firmemente com suas palavras simplórias o que está no versículo 22, do capítulo 45 do livro de Isaías: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Palavras tão simples e com frases
lacônicas. Moveu o coração de um jovem até então, com seus apenas 15 anos, creio eu. Não sabendo ele que ali estava despertando um grande avivalista que revolucionou a sua época. Hoje, infelizmente, nós vivemos uma época tão contraditória, tão antagônica aos idos de outrora, onde hoje a internet, as luzes de neon, os merchandise, e quantas vezes nós presenciamos homens que falam de Deus sem ter Deus no coração, e fazem do ofício uma profissão, e o pior é quando não fazem da profissão um mercantilismo, tornando-se mercenários da fé, profissionais da fé. A história de Spurgeon é muito profunda. Ela só não me impactou mais do que a história de David T. Brainerd. Mas eu não quero ficar aqui como os idólatras que têm os seus santos preferidos e que sempre estão limpando as imagens, as estátuas dos seus santos para que não grude sujeiras nela. Mas seguir o exemplo do que eles acreditaram. Porque o justo, como está escrito, viverá pela fé. É um texto que mudou o coração de Paulo, ou melhor dizendo, uma palavra de Paulo que mudou o coração de um outro homem, que até mesmo pelos idólatras é tido como herege, tornou-se uma pessoa malquista no meio dos católicos. Aquele que escreveu as 95 teses, e tudo começou quando ele já estava desgastado no primeiro capítulo do livro de Romanos. Algo que mudou o coração de Lutero. No versículo 17. Mas eu vou ler também o 16. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois do grego. Pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Talvez nessa miscelânea, nessa reflexão minha, ao ponto de chegar a colocar no mesmo bojo homens como Brainerd, como Spurgeon, falta-me falar de Moody, de Finney e tantos outros, colocando no mesmo bojo, porque tudo começou pelo um movimento de fé que veio de Lutero. Não posso deixar, já que estou falando de tantas pessoas que foram imprescindíveis, João Calvino, homens que acabam fazendo parte da minha história, e até mesmo de muitos protestantes que hoje o ignoram, questionam muitas vezes, são homens imperfeitos. Eu costumo dizer que eu não sigo homens. Assim como também eu costumo dizer que, ainda que todas as vezes que alguém pregar e falar algo concernente ao que aqui está escrito, terá o meu louvor. Seja este homem Francisco de Assis, ou Francisco Xavier, nesse trocadilho, Chico Xavier, seja Lutero, ou seja o Papa. Mas toda vez que alguém se alinhar às Sagradas Escrituras, terá a minha aceitação e o meu louvor, porque apontam para Jesus. O justo viverá pela fé. Nesse livro está escrito poucos capítulos depois, no livro de Romanos, no capítulo 10, que diz que a palavra, a fé vem por ouvir, 10:17, e ouvir a palavra de Deus. É o princípio basilar, a qual pauta o meu coração. E o desejo do meu coração é que Deus possa levantar, porque assim como Ele levantou esses homens outrora, possa levantar novos Spurgeons,
Alvos Finis, Budi, e que eu não fique um saudosista lembrando daqueles que fizeram história. Haja vista que Spurgeon, pelo que eu saiba, não se aprofundou nos meandros dos ensinos, mas isso não quer dizer que ele era um célebre pensador, um teólogo que conhecia muito, porque se esmerou em entender as Sagradas Escrituras. Uma das partes comoventes que li, ainda que saiba tão pouco, foi quando ainda jovem quis adentrar a uma escola para maior aprendizado. E na ânsia de saber mais, ele procurou um determinado reitor ou professor, trazendo aqui para as minhas palavras. E por uma incongruência, esse reitor ou esse professor não o recebeu. E veio ao coração dele, ele meio frustrado porque não alcançou o seu êxito, veio ao coração dele a palavra de Deus através do Espírito Santo. Busca grandes coisas? Não busquei. Ou seja, ele já tinha tudo que precisava. Evidentemente, de forma alguma estou dirimindo, menosprezando o conhecimento teológico. E louvo a Deus por aqueles que conhecem a fundo a hermenêutica e fazem uma exegese, cujos poemas, ou melhor dizendo, cujos sermões, como está escrito no poema, são expositivos. Não são daqueles que a pessoa lê um texto, como eu li aqui em Isaías 42, 22, fala, e nunca mais volta para o texto. A diferença é que agora eu não estou num sermão. Estou apenas fazendo uma reflexão de homens que fizeram a história. E que Deus possa levantar homens que sejam compromissados, cúmplices e subservientes às Sagradas Escrituras.